Bom dia, investidor. Está começando mais um Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa terça-feira. Agora são 10 horas e 11 minutos. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2016. O dia já começa bem agitado com a temporada de resultados. Muitas notícias no exterior também, mas diferente da temporada do primeiro trimestre do ano, a temporada do segundo trimestre de resultados tem mexido muito com as ações da Bovespa. A gente vai falar dos principais resultados, eu já tenho aqui elencado, vamos ver como é que vai abrir. Eu tenho aqui já separado uma análise de Itaú, de Porto Seguro, cadê aqui? Porto Seguro, Cielo, Qualicorp e M Dias Branco, todas as empresas que divulgaram o resultado, Duratex também, Duratex, e devem ter uma reação no pregão de hoje. Também vamos falar do que está mexendo com o mercado lá fora. Esse é um importante indicador da economia norte-americana que pode sacramentar a alta de juros só para o ano que vem, ou melhor, postergar a alta de juros dos Estados Unidos só para o ano que vem. Mas antes de tudo, já deixo o convite. Hoje, 2h30 da tarde, ao vivo, aqui na Infomoney TV, eu e o João Sandrini vamos fazer a atualização da carteira recomendada Infomoney para o mês de agosto. Para quem já é aluno do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedoras, já recebeu a carteira nova ontem com as atualizações. Tivemos algumas boas novidades, são duas principais novidades e outras duas small caps que entraram na carteira. E o portfólio fechou julho com um desempenho acumulado no ano de 41,66%, ganhando em quase 10 pontos percentuais do Ibovespa, tendo um ótimo resultado. A gente fica muito feliz e principalmente ficamos felizes por quem já está seguindo a carteira, por quem está fazendo o curso e está acompanhando as recomendações do Infomoney. Bom, 2h30 da tarde, espero vocês lá, apareçam, vamos explicar e também tirar dúvidas que vocês tiverem sobre bolsa, sobre investimentos, enfim, uma horinha mensal que eu e o Sandrini disponibilizamos para vocês para ter um bate-papo bem legal. Bom, falando agora de mercado, Ibovespa caindo 0,47% nesse momento, o dólar futuro também cai 0,59%. Lá fora, o minério de ferro caiu 0,53% na China e o petróleo se recuperou e subiu 1,61%. Lembrando que ontem o petróleo entrou em bear market, né? O que é o bear market? É o termo que eles gostam de usar para falar que um ativo caiu mais de 20% do topo para o preço atual, né? O bear market, porque é a maneira como o urso bate, né, de cima para baixo, e o bull market, que é o contrário, é o touro, ele dá a chifrada de baixo para cima, né? A imaginação do americano para dar essas terminologias no mercado financeiro não tem limites, né? Mas é legal, é usual e estamos num bear market do petróleo e agora ele está se recuperando, subindo 1,61%. Ainda lá fora, né, o iene avança após o Japão anunciar apenas uma fração do ambicioso plano de estímulos de 28 trilhões de ienes para tirar a economia da estagflação. Os gastos extras divulgados pelo primeiro-ministro Shinzo Abe ficaram em apenas 4,6 trilhões de ienes, ou 45 bilhões de dólares. É cerca de 20%, entre 15% e 20% do que era esperado que o Abe anunciasse. Bom, por aqui, o grande destaque fica com o encerramento do recesso branco no Congresso Nacional. Agora o Senado inicia a semana com o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O último dia para o relator da Comissão Especial do Impeachment, que é o senador Antônio Anastasia, concluir o relatório foi ontem, né? E agora ele vai ter que falar se a denúncia é precedente ou não para assim ser levada ao julgamento. A leitura do parecer e a votação na comissão estão marcadas para essa terça-feira, hoje, e no plenário o relatório deve ser votado no fim do mês, ou seja, hoje ele vai anunciar se é precedente e o relatório deve ser votado no final do mês, está previsto para 29 de agosto, previsão de término entre 2 e 3 de setembro. Bom, e também sobre Brasil, né, vale a pena falar que o ministro da Casa Civil, o Eliseu Padilha, voltou a defender a reforma da Previdência, falou que sem essa reforma não há como manter o sistema funcionando, então devemos ter os primeiros passos da reforma da Previdência já começando, provavelmente com o afastamento da Dilma Rousseff, isso aí vai ganhar ainda mais força. E o Henrique Meirelles também falou que no final desse mês deve definir se haverá ou não aumento de impostos, outra perna aí do projeto de reformas do governo que está demorando para andar. E também tivemos a 33ª fase da Operação Lava Jato,
A operação tem como foco irregularidades cometidas pela construtora Queiroz Galvão, que é a terceira maior em volumes de contratos com a Petrobras. As ordens judiciais de prisão são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Minas Gerais. Para fechar a agenda econômica, a produção industrial foi em linha com o esperado, cresceu 1,1% em maio, de acordo com os dados do IBGE, e isso já começa a mostrar que o mercado pode estar num ponto de inflexão, pelo menos na indústria, bom sinal para a indústria. Lembrando que siderúrgicas e empresas ligadas à infraestrutura têm subido muito nas últimas semanas. E o outro indicador que eu falei que era bem importante para os Estados Unidos, o núcleo do PCE, que é o preço ao consumidor, subiu 0,1% em junho e a estimativa era de avanço de 0,2%, ou seja, embora levemente abaixo do esperado, foi abaixo do esperado, sinalizando que talvez não seja a hora de subir os juros nos Estados Unidos. Só lembrando que semana passada a gente teve o PIB que cresceu 1,2% nos Estados Unidos, a expectativa era uma alta de 2,5%. E essa sexta-feira a gente tem relatório de emprego que também pode trazer indícios de que talvez não seja a hora de subir juros na economia norte-americana. Agora vamos falar de bolsa, é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. A bolsa já começa a amenizar as perdas, mas eu vou começar a análise por aqueles papéis que eu destaquei no começo do programa que teve resultado. O primeiro é o principal, é o Itaú, né? O Itaú teve um lucro, uma queda no lucro, mas foi melhor do que esperado pelo BTG Pactual. O Itaú também anunciou comunicados importantes, a distribuição de JCP complementar aos dividendos pagos mensalmente, esse JCP vai ser de 0,399 por ação, e também anunciou uma bonificação de 10%, ou seja, para cada 10 ações que você tem do Itaú Unibanco, você vai ganhar uma. É um belo presente que o Itaú vai dar para os seus acionistas, né? Mas, bom, o lucro do Itaú caiu para o lucro contábil subiu, né, para 5,518, mas o lucro recorrente caiu para 5,575, uma queda de 9,1% em relação ao segundo tri de 2015. Vamos dar uma olhada na ação do banco? O papel reagindo como o BTG esperava, alta de 1,44%, o resultado agradou o mercado, a ação do Itaú sobe 1,44% nesse começo de pregão, agora 10 horas e 17 minutos. Isso acaba ajudando o Ibovespa a voltar para o 0 a 0, né? O Ibovespa chegou a cair 0,6 na mínima do dia, agora está com 0,11 de queda. Isso tudo porque o Itaú tem o maior peso na composição do índice. Se o Itaú não está caindo, está subindo mais de 1%, obviamente o Ibovespa vai reagir positivamente. Outra que divulgou o resultado, Cielo, vamos dar uma olhada em Cielo, o papel cai 2%, surpreendendo, né? Porque a empresa teve um resultado melhor do que esperado, uma alta de 12,8% no lucro líquido, atingindo R$1 bilhão, e a receita de 3 bilhões. O EBITDA também atingiu uma queda de 0,5%, mas atingiu 1,35 bilhão de reais. E o resultado foi levemente acima do esperado, foi forte também, né? E ela divulgou novas projeções, diminuindo o CAPEX e aumentando projeção de resultado. Mesmo assim, a Cielo aparece com queda de 2%. Não é uma queda muito forte, mas é um movimento negativo, indo na contramão, né? Lembrando que ontem o papel ganhou força no final do pregão e fechou entre as maiores altas do Ibovespa, antecipando o resultado que foi divulgado hoje. Quem mais soltou o resultado? Porto Seguro. Porto Seguro, o BTG falou que o resultado já era esperado, um resultado ruim, e parece que veio pior do que esperado. E a ação cai 1,77% nesse começo de pregão, cotada a R$ 28,70, agora está R$ 29,00, queda de 1,43%. Também fora do Ibovespa, Duratex e M. Dias Branco. Duratex teve um resultado levemente melhor que esperado, e M. Dias Branco também. M. Dias Branco sobe 3% e Duratex sobe apenas 0,6%. Para finalizar, Qualicorp, Qual 3, ação nesse pregão cai 0,92%, também teve um resultado levemente acima do esperado, mas o ISS foi menor e ajudou, né, o ticket médio, que cresceu 23% no anualizado. Mas mesmo assim a Qualicorp é um caso de empresa que também subiu bastante nas últimas semanas, e o resultado acaba não empolgando, caindo 0,9% nesse começo de pregão. Bom, olhando agora para as maiores altas e baixas do Ibovespa, maior alta aparece a ação da Embraer, também caiu muito forte nos dois últimos pregões, renovando mínimas
de longa data. O papel já cai 16% nas últimas 7 dias. Na semana, apesar da alta de 3% hoje, cai 0,81%. No ano, queda de 51%, o papel hoje recupera parte das perdas, subindo 3%. Quem também sobe é Petrobras, 0,9%, Vale 0,8%, Petrobras 4%, Vale 3%. Poucas ações de Ibovespa em alta, mas mesmo assim o Ibovespa quase que zera as perdas, porque as altas estão com Itaú, Petrobras e Vale, que respondem por forte participação na composição do índice. Na ponta de baixo, Uzi Minas, Cielo, Copel, Fibra e Suzano caindo entre 2,9% e 2%. Bom, vamos continuar os destaques aqui da pauta do Infomoney. Muitas empresas, eu vou passar rapidamente por elas. Já falei do resultado de Itaú. Vamos continuar aqui. Banco do Brasil informou que realizará uma auditoria interna imediatamente após a notícia falando de possíveis desvios de recursos em contrato com fornecedores de software e serviço de informática. A ação BBAS3 nesse pregão opera com queda de 0,48%. A Vale assinou um acordo com a Silver Wheaton, para uma subsidiária da Silver Wheaton Corporation, que é uma empresa canadense, para vender adicionais 25% do prêmio do fluxo de ouro pagável contido no concentrado de cobre produzido na mina de Salobo durante a vida útil da mina. Essa venda já era meio que esperada pelo mercado, mas acabou sendo bem vista. Inclusive a ação sobe 0,8% mesmo com o minério em queda nesta terça-feira. Mais notícias, Estadão falou que o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, o Petros, teve um rombo de 6,7 bilhões em seus investimentos no ano passado, considerando apenas as maiores perdas. O valor representa 11% do total do patrimônio do fundo. Bom, Petrobras reagindo positivamente no pregão de hoje, também ajudada pela alta do petróleo. Vale mencionar que o Pedro Parente falou ontem um discurso bem pessimista com o Brasil. O Pedro Parente está tentando resolver a casa da Petrobras. Bom, de Qualicorp já falamos o resultado, né? Ela teve um lucro líquido de 66 milhões, uma queda de 1,7%. Resultado veio levemente acima do esperado. M. Dias Branco teve um ótimo resultado, né? Ela teve um lucro 3,5% menor nesse segundo trimestre para 184 milhões, mas ficou bem acima da estimativa que era de 155 milhões. Ela teve crescimento na receita tanto por conta do aumento de preços como aumento de volume. Então uma empresa consegue vender mais em quantidade e em preço, sinal que o management fez algo certo nesse trimestre. Com isso a receita líquida cresceu 18% no segundo tri, atingindo 1,32 bilhões. Belo resultado da M. Dias Branco. O papel segue subindo forte. Vamos só lembrar que a M. Dias Branco é uma das poucas ações que vale mais de R$100 a bolsa, está R$ 122 com a forte alta de hoje. Bom, continuando aqui, Porto Seguro, lucro caiu de 273 milhões para 171 milhões, principalmente por causa do aumento da sinistralidade, a ação do Porto Seguro caindo. Duratex, o resultado agradou, mesmo com o lucro praticamente sumindo, né? Queda de 98%, caiu para R$623 mil. Quem mais tem notícia? Saraiva também, notícia importante de Saraiva, o GWI, o problemático GWI vendendo ações da Saraiva, anunciou que diminuiu de 44,9% para 38,6% a participação em ações preferenciais. Isso equivale a uma venda de 2,4 milhões de ações preferenciais da Saraiva. O papel hoje cai 0,7%. Continuando aqui, vamos falar de Embraer. A Embraer teve uma notícia, né? A alta também pode ser favorecida pela elevação de recomendação do Bradesco BBI. Elevou para neutra a recomendação das ações da Embraer. A aspa do analista Vitor Muzisaki. A ação já precifica a deterioração do setor e os resultados da companhia. Então, o papel acabou já precificando boa parte dessa queda, mas o próprio Victor fala que não há um catalisador positivo no breve futuro. No entanto, o papel que cai 20% em 2 dias acaba atraindo compradores. Lembrando que a Embraer é uma baita empresa, apesar de todos os problemas recentes, ainda tem mercado que gosta da empresa. Quem também teve recomendação elevada foi o Pão de Açúcar. O próprio Bradesco BBI elevou o Pão de Açúcar de underweight para neutro, destacando que é um ponto de inflexão para a empresa. Vamos ver se a ação do Pão de Açúcar reage hoje. O papel cai 0,15, né?
Na mesma linha, o Brasil Plural rebaixou a recomendação para as ações do Pão de Açúcar, que estava de overweight, foi para o equal weight. O mercado está ficando mais neutro com o Pão de Açúcar. É um papel que muita gente comprou, antecipando uma melhora. O papel estava cerca de R$30 no começo do ano, bateu mais de R$50, agora voltou para R$48, depois do resultado muito ruim que a empresa apresentou. Bom, para fechar aqui, Minerva BIF3 anunciou a compra antecipada de títulos representativos da dívida que iam vencer em 2019. A ação sobe 0,84% no pregão de hoje. Bom, dos destaques da pauta são esses. Mercado realmente frenético, né? Enquanto a gente falava, os Minas era a maior queda do Ibovespa, agora 10 horas e 25 minutos, os Minas é a maior alta do Ibovespa, subindo 3%, virou para o campo positivo. As notícias foram boas para o setor, né? Hoje os dados da indústria mostraram um certo ponto de inflexão, segundo a análise do Goldman Sachs, e acabou vindo em linha com a expectativa. Embraer segue entre as maiores altas, junto com Petrobras, Itaú e Itaúsa. O Bradesco não acompanha com menos força, né? 0,27 de alta, o Itaú subindo 1,4. Na ponta de baixo, a Cielo, uma decepção para mim que deixei na carteira Infomani e esperava uma reação positiva aos números fortes que a empresa divulgou. Bom, essa é a pauta do dia, já deixo o convite, aliás, primeiro convite agora 11 horas, a Paula Barra vai entrar ao vivo com o André Weiner, o gestor da Athena, vai falar de 2 papéis que ele gosta bastante, que é a Porto Seguro e o outro papel, não estou lembrado, já fez uma análise muito legal, são 2 empresas que soltaram resultado recentemente, acho que é a M. Dias Branco, inclusive, que teve um bom resultado agora, divulgado ontem, depois do fechamento do pregão. O André vai falar dessas 2 ações e 2h30 da tarde eu estarei com o Sandrini para falar da atualização de carteira. E 2 horas se o comprar ou vender. A Paula Barra vai apresentar com o Marcos Saravalli do Upside Investor. Então 11 horas tem entrevista da Paula Barra, 2 horas se o comprar ou vender e 2h30 tem atualização da carteira Infomani. Tenham todos um bom pregão, a gente se vê mais tarde, se não até amanhã com mais Infomani na Bolsa. Tchau!